Venham todos. Todos os que estão aí fora. Todos os que estão nas extremidades. Aproximem-se. E agora, fica por conta daqueles que estavam em contagem. Quem será o primeiro? É você. Aproxime-se, Luciano. É com Vossa Senhoria. Graça e paz, irmãos. É um prazer rever a face dos irmãos. Ainda tem muita gente em pé, é verdade? Então a gente pede que os irmãos retornem para seus lugares. O intuito do ruminar da palavra, como todos nós sabemos, não é pregar novamente aquilo que a gente ouviu, mas é falar daquelas coisas que chamaram a atenção nossa na palavra que ouvimos. E eu vou conceder a você agora 1 minuto para você silenciar e se sentar. Pronto. Desliguei o microfone. Eu acho que os irmãos silenciaram antes de completar 1 minuto, não foi? Então a gente vai dar continuidade. Então, irmãos, falando, graças a Deus, eu fui um dos irmãos que estava lá em Contagem, dos que estavam lá em Contagem, e graças a Deus ouvimos muitas coisas preciosas. Eu queria falar só de 3 coisas rapidinhas. Tinha mais coisas? Tinha, claro. O Senhor nos falou de muito mais coisas, mas aqui não vai poder fazer uma pregação, não vai poder passar 10 minutos falando aqui. Então, os irmãos sabem, lá na conferência, ou quem não sabe vai saber agora. Lá na conferência, alguns irmãos das localidades participantes compartilharam a palavra, entre eles Jorginho, aqui de Salvador, e recebemos o nosso irmão Oliver, que hoje vive, é chinês, mas hoje vive nos Estados Unidos, no Texas. Então nós ouvimos várias palavras através desses servos de Deus que nos edificaram. Eu queria falar de 3 bem rapidinho. Nosso irmão Jorge, graças a Deus, dentro daquilo que nós temos ouvido aqui mesmo na localidade, ele nos trouxe uma palavra, falou claro, de um assunto mais amplo, mas ele, lembro-me claramente, que ele finalizou a palavra dizendo assim: ô irmãos, eu não quero ofender os meus irmãos. Falou em lágrimas, inclusive, isso. Eu não quero ofender os meus irmãos, mas às vezes a Bíblia está lá dizendo claramente: em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, e eu estou tomando remédio para dormir. Então, isso é uma coisa que deve nos levar para a palavra de Deus, deve nos confrontar. Às vezes a nossa alma está doente, não é por falta de remédio, não é por falta de terapia, é por falta de nos achegarmos ao Senhor e de desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Numa outra pregação, segunda coisa, nosso irmão Wellington de Contagem, no meio do que ele estava conversando, ele falou assim: meu pai faleceu e eu fiquei muito triste com isso. E eu me senti me fechando nesse sentimento de tristeza. E eu vinha para as reuniões com muita tristeza. Até que um dia, no partir do pão, eu disse: Senhor, eu não quero mais ficar dentro desse sentimento. E naquele dia ali, o Senhor libertou ele, e o Senhor deu uma instrução ao nosso irmão. O Senhor disse: agradeça pelo pai que você teve. Na hora que o Wellington fala isso, a gente lembra do que diz Colossenses: sede agradecidos. Talvez o mundo aí fora esteja falando de gratidão, mas ele não sabe o que é gratidão. Quem sabe o que é gratidão, irmão, somos eu e você. Nós podemos agradecer a Deus porque Ele fez tudo por nós e Ele continua conosco. Então nós, o povo de Deus, é um povo que deve ser agradecido. E esse irmão foi liberto. Ele inclusive está gravado isso, para quem quiser escutar. Ele falou assim: até essa experiência que eu passei com meu pai, para mim depressão era balela. Essa conversa de depressão era balela. Mas ali eu vi que a depressão existe. A depressão existe. Mas aí, qual foi a experiência desse irmão? Qual foi a cura da depressão para ele? Se chegar para o Senhor, buscar o Senhor. Às vezes nossa alma está doente e a gente não vai buscar quem de fato cura nossa alma. Amém? E o nosso irmão Oliver, terceira e última coisa, o nosso irmão Oliver, dentro de várias palavras que o Senhor trouxe através dele, ele disse que, ele contou-nos uma história de um grupo de jovens irmãos
que começaram a receber essa palavra que nós recebemos, graças a Deus, essa visão que nós recebemos, e eles saíram das denominações, começaram a reunir lá na cidade deles, somente debaixo do nome do Senhor, somente praticando a palavra, e eles estavam alegres, e eles estavam praticando isso, e eles ouviram falar do irmão Steven Cohn, e eles escreveram para o irmão Steven Cohn e fizeram uma lista: olha, irmão, olha as coisas que nós estamos praticando, e começaram a relacionar: nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, e deram a lista, deram os itens daquelas coisas que o Senhor tinha mostrado para eles na palavra, e eles estavam praticando. Nosso irmão Steven recebeu a carta e respondeu para eles assim: irmãos, a igreja não surge quando nós estamos fazendo isso ou aquilo. A igreja só surge quando há dores de parto. Essa foi a resposta do irmão Steven. Irmãos, isso falou ao meu coração e eu estou finalizando. Sabe por quê? Porque às vezes, nós que temos recebido essa visão, nós às vezes ficamos achando que a igreja é você ter um presbitério plural. A igreja é você não ter clérigos e leigos. A igreja é você não ter um nome no prédio onde você reúne. Tudo isso faz parte da palavra de Deus, mas a igreja é muito mais do que isso. A visão que nós temos não é uma visão técnica. A visão que nós temos é uma visão espiritual, e ela é produzida com dores de parto, quando há obra da cruz, quando há negar-se a si mesmo, quando há sofrer por amor do Senhor, quando há não preservar o próprio ego, está disposto a perder a própria vida para a edificação da igreja. Aí a igreja surge, aí a igreja nasce. Então, essas três coisas tocaram o meu coração e eu queria dividir isso com os irmãos. Graças a Deus, aleluia. E a fila está aberta, viu? Eu vou primeiro. Amém. Eu gostaria de ler um texto lá em Salmos capítulo 11, versículo 3. Salmos 11, 3. Ora, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Luciano falou aqui, né? Tiveram 5 irmãos das localidades participando, compartilhando a palavra, e o irmão Oliver, que ele já mencionou. E cada um falou sobre um tema específico, na sua graça ali, cada um ministrou daquilo que estava no coração. E quando a gente vem falar, poderíamos fazer um resumo, mas certamente existe alguma coisa específica que Deus falou. O tema da conferência foi o andar cristão nos últimos dias, né? Como é importante. E esse texto, embora não tenha sido mencionado lá, ele mencionou um assunto que o Oliver compartilhou, que foi a necessidade do cristão ter fundamento na sua vida. Se você vai permanecer as lutas da carne, os impérios da vida, vai ser se você tem um fundamento ou não, né? A casa, como nós já vimos em Lucas, ela precisa estar edificada sobre a rocha. E a chuva, ela vai vir para todos nós. As lutas, elas acontecerão para todos nós. Mas a grande diferença, irmão, se nós vamos permanecer de pé ou não, é com que nós estamos edificando. Se esses fundamentos que o salmista está falando aqui no 11:3 estão sendo fundamentados na nossa vida. E ele usou o exemplo de Davi. Você lembra da história? O Samuel foi lá ungir Davi rei, e Jessé, o pai de Davi, passa os 7 filhos, não é isso? Perante Samuel. E o Espírito falou a Samuel que não é nenhum desses. Aí o pai, ele gostava tanto, desprezava tanto Davi, que Samuel pergunta a Jessé:
não tem nenhum outro. Jamais na cabeça de Jessé ele imaginou que o Senhor tinha escolhido Davi para estar no trono de Israel. E ele, quando chama os filhos, ele chama apenas os 7. E o Samuel passa diante dele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E quando o Samuel pergunta, não tem nenhum outro? Aí é dito assim, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Aquele homem frágil, pastor de ovelhas, que tinha, essa palavra me encantou, ele tinha uma vida escondida com Cristo. O Senhor, Ele não está olhando, irmão, a nossa aparência. Ele não está olhando se você é um belo crente, se você faz isso ou aquilo, talvez a maneira que você vista, embora isso fala muito sobre nós, não podemos negligenciar esse assunto, mas Deus, Ele está olhando se você tem ou não uma vida escondida com Cristo. E o Senhor deseja que nós tenhamos essa vida escondida com Cristo. E quando você fala sobre Davi, eu tenho que tomar cuidado, né? Parece que já chegou meio 5 minutos ali. Quando você fala sobre Davi, você lembra da história. Então, o Samuel unge Davi rei. Posteriormente, nós sabemos que ele não vai logo para o reino, ele passa um tempo até ele reinar, de fato, né? Ele passa um tempo tendo provas. E ele vai visitar os irmãos na guerra. Prometo que só vou falar sobre isso, já vou fechar aqui o caderno, para não continuar. Ele vai visitar os irmãos na guerra. Quando ele chega lá na guerra, ele vai com pastas, né? Ele vai com alimentos, você lembra, né? E quando ele chega lá na guerra, os irmãos estão sendo afrontados por Golias, você lembra disso? E Golias está xingando, Golias está falando isso, e Davi, quando vê aquele gigante afrontando os filhos de Deus, ele disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivos? Aí os irmãos de Davi, o que é que você está fazendo aqui? Vai para casa cuidar das ovelhas, Davi. Mas irmão, aquele homem era um valente. E ele diz para o rei Saul, se eu não me engano é para Saul que ele diz, olha, eu matei um urso, não é isso? Não sei se é para Saul que ele é para Saul. Eu matei um urso e eu também matei um leão. Que força é essa? Esse homem frágil, esse homem fraco. Tem um versículo que o Luciano, nesses dias lá, estávamos até conversando sobre esse versículo. Tem um versículo lá em Provérbios que diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Os jovens, os adultos, os crentes atuais precisam ter cuidado com o nível de fé que estão tendo, porque a primeira tribulação que eles têm, eles começam a derreter. Que fundamento tem a nossa vida? Nós precisamos ter uma vida escondida com Cristo. E essa vida vai sobreviver a qualquer tribulação. Essa vida vai sobreviver a qualquer luta. E o irmão Oliver falou uma palavra que me deixou... Nós já tínhamos ouvido ela, né? Já tínhamos escutado essa palavra. A igreja, ela vai ser edificada, vai ser construída. Amém? Amém? Agora eu quero ver se você vai dizer amém ainda. Nós precisamos ser retalhados, cortados. Nós precisamos ser destruídos em nós mesmos. Amém? Amém. Amém. Quando nós estivermos destruídos, mortos em si mesmo, aí você tem a igreja. E para isso, amado, nós precisamos de uma vida escondida com Cristo. Porque quando a tribulação vier, quando vier a dor, você vai dizer como Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Porque se você não souber em quem você tem crido, você vai dizer, não dá para mim. Não dá para mim, é difícil. Eu não quero. Jesus disse, lembre-se disso, quem quiser. Você quer? Então venha. Jesus tem graça para você. Irmão, há muito que a gente poderia falar, quem sabe no outro momento, mas que a gente cultive essa vida escondida. Não deixe passar.
A tribulação vai vir os problemas, mas se você tiver uma vida, você permanecerá, porque não é você, é o Senhor em você. Amém? Jesus nos ajude. Paz, irmãos. Vou falar muito rápido. Teve a ministração de Pablo. Ele falou um pouco muito sobre a gente dar testemunho de onde quer que estejamos. E... estou nervosa um pouquinho. E aí, ele... Meu Deus. Ele falou que a gente precisa mostrar o Cristo que é em nós. Em muitos lugares, a gente vai... a gente deixa a gente mesmo agir, o nosso eu age e a gente não dá testemunho do Senhor em nossas vidas. Eu vou contar um testemunho que eu tive ontem. É muita besteira, mas para mim foi algo que me surpreendeu. Ontem eu estava me arrumando para sair e eu estava muito atrasada mesmo. Aí minha priminha, 2 anos, acordou. Ela estava sem fralda e a mãe dela estava dormindo. Aí ela foi lá e pegou a fralda e falou: mãe, coloca a fralda em mim, mãe. Aí a mãe dela, tipo, pede Marcela para colocar. Aí eu falei, tipo, na minha cabeça ficou assim, né, pra mim. Oxe, ela tem mãe, por que tem que colocar? Aí o Senhor foi lá e falou comigo: mostre o seu testemunho. Senão, o que eu aprendi na conferência foi mais ou menos isso, de a gente mostrar o nosso testemunho do Senhor em nossas vidas e mostrar o Senhor em nossas vidas onde quer que estejamos. Só isso. Eu esqueci de avisar, irmãos. Eu vou estar com os avisos, então se algum irmão tiver algum aviso, eu vou estar sentado aqui do lado. Pode fazer chegar até mim, tá bom? O interessante é que os avisos cheguem até mim antes de eu vir aqui para frente, tá bom? Obrigado. Paz, irmãos. Vou tentar ser breve e tentar ser organizada para os irmãos entenderem. O primeiro ponto que eu queria falar era também sobre o compartilhar do tio Jorginho. E quando o tio Jorginho chegou lá no púlpito, eu cutuquei John e fiz: ele vai falar sobre andar no Espírito. Mas não, ele não falou sobre andar no Espírito. Que era algo que ele já estava compartilhando aqui com os irmãos. E tinha um pouco a ver com o tema da conferência. Mas uma frase marcante que ele falou foi... vou pescar. Se sua mente estiver capturada, você não conseguirá andar no Espírito. Então, ele falou muito mais sobre a questão da mente do que andar no Espírito. Porque antes de pedirmos isso, antes de orarmos para andarmos no Espírito, nós precisamos resolver o assunto da mente. Porque o Senhor nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor não é para ter impedimento, a vontade do Senhor é para ser feita tanto na terra como no céu. Mas muitas vezes nós somos o ponto de impedimento, e esse ponto de impedimento vem através da nossa mente. E uma frase que ele falou que me marcou muito é: a responsabilidade é nossa de cingirmos a nossa mente. Então, isso foi muito forte. E aí, ele falou que toda a estrutura que há no mundo tem um propósito de salvar a nossa vida da alma. O Senhor nos fala o quê? Para perdermos a nossa vida da alma, para podermos ganhar vida. E nós estamos fazendo justamente o contrário, nós estamos nos poupando. E aí vem a frase, né? Me poupe. Me poupe de sofrer, me poupe de quebrar esse vaso. Então, que o Senhor nos leve a realmente perder essa vida da alma. E outro irmão, ele falou sobre visão, nós buscarmos ter visão. E ele falou: se quisermos ter visão, temos que nos preparar para sofrer. E, bem paralelo a isso, ele falou que as dores que o Senhor quer produzir, nós estamos fazendo elas escaparem pelo tanto de entretenimento que temos. Nós estamos num século de tamanho entretenimento, seja cinema, seja televisão, seja Facebook, seja Instagram, seja WhatsApp. Você piscou, você está em entretenimento ali num vídeo do status de alguém, você está em entretenimento ali no Facebook, Instagram. Então, quando o Senhor quer nos produzir tristeza segundo o Espírito, a gente está ali escapando por esses tipos de entretenimento. E ele falou justamente disso, que a localidade lá
de Samonte têm buscado a tristeza segundo o Espírito. Eles têm orado para que o Senhor traga essa tristeza, para que eles possam ir ao arrependimento e ter essa visão da glória de Deus. Uma coisa marcante também que o irmão Oliver falou é que ele fez um comparativo lá de quando Davi ele trouxe a arca. Quando Davi ele trouxe a arca da maneira que os filisteus traziam a arca. E qual era a maneira que os filisteus traziam? Eles colocavam as varas na ponta da arca, na ponta de cima. E aí você traz equilíbrio à arca. Só que a maneira que o Senhor queria é que você colocasse a vara na ponta de baixo. Quando você coloca na ponta de baixo e todos os homens colocam ali no seu ombro, a arca começa a cambalear, né? E no meio do povo de Deus a gente tem gente de todo tipo. A gente tem diversidade, a gente tem jovens, velhos, e a gente precisa estar numa sintonia. Então, para carregar a arca do jeito que o Senhor quer, a gente precisa estar em sintonia. A gente precisa ter uma coordenação. Então, antes de pôr a mão na arca... Antes de pôr a mão na arca, antes de carregá-la sobre os seus ombros, a gente precisa ter coordenação. Se tiver algum problema com o irmão, a gente precisa ir lá e resolver. A gente precisa ter paciência com o nosso irmão. A gente precisa estar andando no mesmo ritmo para poder equilibrar a arca, para poder continuar caminhando. E queria trazer um pouco também sobre o que Pablo falou. Ele fez um comparativo também muito marcante, que ele falou do ventilador. Se nós desligarmos esse ventilador, ele vai aos poucos parando de girar. Ele vai perder a energia, ele vai perder a vida ali. E ele fez esse comparativo de que muitas vezes, quase sempre, a religião nos faz nos desligarmos de Deus. A gente tira lá o cabo da tomada e aí o ventilador vai parando de rodar. E às vezes a gente acha que a gente está lá segundo Deus, seguindo a vida de Deus, mas na verdade já parou há muito tempo, até que para de uma vez. Então, que o Senhor nos guarde disso e nos leve a buscar a religião segundo Deus. Amém. Paz, irmãos. Essa conferência foi um tempo assim, muito rico. Para mim, assim, na minha experiência pessoal com o Senhor, porque foi resposta de muitas coisas que eu estava orando, então foi muito bom mesmo. E além do tempo da palavra, no tempo de comunhão, assim, foi muito bom. Falando sobre a conferência mesmo, também fiz um resumo aqui, tomara que dê certo, que siga a linha de pensamento. Mas, para mim, as palavras da conferência, elas foram, né, como sempre, o Senhor faz isso, Ele vai costurando as palavras. E eu estava comentando com a irmã que as palavras da conferência foram todas fortes, assim, tipo, de ajuste na nossa vida, falando sobre a mente, manter a mente no Espírito, a nossa responsabilidade diante de Deus. E as coisas que me chamaram a atenção, né? Primeiro, o irmão falou sobre a proporção de Cristo que cada um tem e como a gente precisa de cada um durante a edificação, né? Durante a caminhada cristã. E agregando com isso que Silesa falou agora também, que nós temos diversidade no corpo, então essa diversidade é que vai nos fazer carregar a arca da forma adequada, da forma como Deus quer. Apesar de não ser, às vezes, não ser, como ele falou, fisicamente normal, né? Mas é o arranjo do Senhor para que nós cheguemos juntos a Ele. E o irmão citou que para a gente aprender a amar os nossos irmãos, a gente tem que aprender a apreciar aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles. Então, se nós vemos só o vaso de barro na vida do irmão, tipo, nós só vemos a casca, então nós temos que pedir ao Senhor para ver além disso, né? E desfrutar do Senhor, da porção de Cristo na vida de cada um. O irmão Pablo falou sobre também a hipocrisia, né? A palavra que o Senhor fala lá para os fariseus. E ele fala sobre essa hipocrisia que era uma máscara que acaba aderindo ao caráter. Porque algum dia a gente decide colocar uma máscara de que está tudo bem e que a gente está bem com o Senhor e que está tranquilo. E vai passando o tempo e a gente não tira essa máscara e ela adere ao caráter. E a gente começa a julgar as pessoas à nossa volta, aos irmãos à nossa volta, porque nós temos essa máscara. Então, o nosso modelo de certo é a nossa vida de aparência, né? Digamos assim.
e achamos mais santos, começamos a difamar os irmãos. E uma coisa muito forte que ele falou, para mim, assim, chamou a atenção, que às vezes, tipo assim, alguém fala sobre um irmão, nossa, tal irmão falou uma palavra muito rica e tal, e aí porque você conhece aquele irmão segundo a carne, você fala, mas você conhece aquele irmão, você sabe o que ele faz em casa, aí ele não é tão bom assim, ele tem isso, tem aquilo. Há pequenos comentários que a gente faz às vezes, né, sem vigiar, e acaba difamando o nosso irmão e abrindo brechas, enfim. A inércia do ventilador, a Celso já falou. Mas também foi uma das coisas que me chamou muita atenção, de a gente fazer as coisas sem Deus e seguir, né? Não lembro quem falou isso, mas citou sobre a zona de conforto, que o Senhor não vai nos deixar na nossa zona de conforto. Se nós queremos servir a Ele da forma adequada, Ele vai nos tirar de lá. E, rapidamente, os 3 exemplos que ele falou sobre Davi, que na época que era para ele sair para a guerra, ele esteve no palácio. Então, se nós não nos levantamos, né, a frase que ele usou, se não saímos à guerra no tempo que é para guerrearmos e estamos alheios, o resultado é morte. Nós temos uma morte espiritual por causa disso. Foi o caso de Batseba, que entrou naquela situação, e, enfim. E o exemplo de Jesus, vou pular, o exemplo de Jesus no caminho de Emaús com aqueles discípulos, que ele vai caminhando com os discípulos, e eu nunca tinha visto esse texto dessa forma, foi muito, muito lindo, como o irmão falou, que ele estava caminhando com os discípulos e ele faz menção de ir adiante. O Senhor ele não queria parar em Emaús, ele queria seguir adiante. Mas porque os discípulos o constrangeram, ele foi até Emaús, partiu o pão com eles, e quando ele se revelou, o coração dos discípulos, o versículo fala assim, imediatamente eles voltaram a Jerusalém. O coração deles pulsou por Jerusalém novamente. Então, o Senhor ele vai ao nosso encontro, mesmo na nossa zona de conforto, mas Ele é incapaz de nos deixar na zona de conforto quando Ele nos encontra. Então, Ele nos traz de lá. E as 2 últimas coisas, falou na caminhada cristã, nós temos dificuldades, tribulações, e além de o irmão encorajar a gente, que apesar das dificuldades, a gente não retroceda, ele também citou que essas dores e tribulações elas não trazem só amadurecimento pessoal, mas elas também produzem material para edificação do corpo. Porque quando passamos por essas coisas e saímos dela com a porção do Senhor, nós podemos edificar a vida dos irmãos que passaram por situações parecidas ou não, mas é um material para edificação. E a última coisa que o irmão falou, o irmão Wellington, falou sobre a questão da ingratidão, que às vezes a gente fala alguma coisa, ele dá um exemplo assim simples de casa, que o irmão teve na casa dele, ele falou assim, nossa, irmão, sua casa é muito boa, né? É ampla, dá para receber os irmãos e tal. Aí na cabeça dele estava cheio de coisas, assim, ele falou assim, irmão, ainda falta ajustar uma coisinha aqui, eu tenho que reformar isso aqui, tenho que abrir essa sala e tal, tem que fazer isso. E aí, eu não lembro se o irmão falou isso para ele, ou foi o Senhor que falou para ele, que isso não é falsa modéstia, isso não é tipo, estou querendo ajustar isso aqui. Isso é ingratidão pelo que o Senhor já nos deu. Porque se o Senhor já concedeu a ele, seja nesse caso físico, né, a casa natural, ou uma porção do Senhor, ou um dom, e a gente ainda fica dizendo assim, não, mas eu ainda tenho que ajustar. Não que a gente tenha que ficar parado, mas sermos gratos pelo que o Senhor já nos deu. Né? Amém. Paz, irmãos. Que alegria ver a face dos irmãos, né? Eu acho que, para mim, o que marcou nessa conferência foi ver aqueles irmãos que têm seguido a trajetória há 30 anos. Né? Acho que, quando você vê aquela fila de 700 irmãos, aí você olha, continuamos aqui, avançando, olhando para o alvo, com todas as nossas debilidades. Saudação dos irmãos, né? Muitos irmãos lembraram de muitos irmãos aqui de Salvador e mandaram saudações. Mas tudo marcou, né? Porque muitas informações, eu não estive em todas as conferências, né? Porque eu estava servindo os irmãos. Mas o que ganhou muito meu coração foi quando o irmão falou, irmãos, qual é o maior pecado? Não lembro o nome do irmão. Ninguém respondeu nada.
Eu nunca vi tanto silêncio naquele momento ali. O irmão fez de novo a pergunta: irmão, qual é o maior pecado? Irmão? E aí ele pegou, falou, aí um irmão, né, falou: não amar a Deus. E aí o irmão pega e cita essa palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, eu acho, irmãos, que... E o segundo mandamento, com ordem, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhe para o irmão do lado, por favor. Oh, que lindo, né? É lindo, irmão. Talvez esse seja o último dia que você venha ver a face do irmão. E na casa que eu fiquei, a irmã muito preciosa que me recebeu, eu não queria ir para outra casa, mas sempre tem os arranjos de Deus para a minha vida, graças a Deus. Amém. Mas aí o Senhor concedeu essa graça de eu ir para essa casa. E quando os irmãos me receberam, falou: irmã Sol, a casa estava toda mofada, mas eu pintei o seu quarto. Eu comprei uma cama nova para você, para receber o Senhor na minha casa. Obrigado pela oportunidade. Para mim foi ótimo, né? Uma cama maravilhosa e tal. Mas independe disso, irmãos, né? O coração, o caráter do rei expressa o reino. Amém. Paz, irmãos, glórias ao Senhor por esse tempo. Graças a Deus foram dias muito preciosos. O Senhor falou muito conosco e duas frases na conferência que para mim foi um marco e foi muitas respostas do Senhor. Primeira frase que me chamou muita atenção foi quando o Jorginho falou o seguinte: que nós precisamos aprender a enxergar além do vaso. Porque muitas vezes a gente, como a Ayla estava comentando aqui, a gente tem costume de ver só a superfície e a gente não aprende a ver o Cristo, a porção do Senhor em cada um dos nossos irmãos. E foi algo que nós precisamos aprender nesses últimos dias. Nós precisamos aprender do Cristo que cada um dos irmãos. Porque nós temos muito ainda o que aprender, muito o que avançar. E precisamos segurar essa arca do testemunho, né? E nós precisamos estar em harmonia. Então, um não pode ser mais alto do que o outro, um não pode ser mais baixo, mas todos temos que estar em harmonia, em unidade, para levarmos essa arca do Senhor. E uma segunda palavra que foi através do irmão Oliver, ele estava falando um pouco sobre a vida de Davi. E ele estava comentando que, ele disse assim, que o Senhor conduziu Davi ao deserto para ensinar o que era adoração. Quando o Senhor conduz o Davi no deserto de Zif, os irmãos conhecem, quando ele está em Keila. Então ele falou essa frase: o Senhor precisou ensinar a Davi o que era adoração. Então Davi, apesar de tudo que aconteceu, ele estava lá em Hebreus 11. Que diremos, pois, acerca deles? Jefté, Davi, Sansão.
Então, assim, irmãos, o Senhor precisou ensinar Davi o que era adoração, o que era comunhão, porque Davi não fazia nada sem antes perguntar ao Senhor. Porque quando a gente vê a história de Keila, quando ele está lá e ele sabe que aquele povo estava atrás dele, o que ele faz? Ele vai diante do Senhor e pergunta. Ele não faz nada sem antes perguntar ao Senhor: Senhor, eles estão atrás de mim? E o Senhor responde: estão. Senhor, eu vou ser entregue na mão deles? E o Senhor responde: entregarão. Então a comunhão com Davi foi posta em prática. Então o Senhor, quando o Wellington também falou um pouco sobre a vida de Jó, eu acho que um versículo que para mim que resumiria toda essa conferência é que está em Jó 5,17, que diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos cura. Então, irmãos, o mesmo Senhor que pega o bisturi e nos corta é o mesmo Senhor que nos costura. Então, que a gente avance no Senhor com esse pensamento, que o Senhor não vai nos deixar com as nossas feridas expostas, porque o Senhor feriu Jó, mas o Senhor não deixou Jó lá com aquela ferida toda aberta, não. O Senhor vai dizer, o Senhor depois retribuiu tudo em dobro para Jó. Então, nós precisamos avançar, porque o Senhor mesmo disse que Ele edificaria a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Então essa é uma promessa do Senhor, irmãos. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel em completá-la. Então nós precisamos seguir firme, em confiança, que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua no reino. E é isso que nos faz avançar. Quando o Senhor retornar, nós possamos dizer que valeu tudo a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, porque o caráter do seu Filho foi aperfeiçoado em nós. Mas isso é passo a passo, são passos de fé, e todos os dias são dias de pequenos recomeços. Que o Senhor nos ajude. Pais e irmãos, eu vou falar um pouco do que aconteceu antes da conferência e durante a conferência. Bem, eu tive o privilégio de ficar na casa de um irmão. Ele nos recebeu bem, aí ficou eu, Ayla e John. Aí, nos primeiros dias eu me senti um pouco deslocado, porque eu não conhecia ninguém, mas a irmã, a filha do casal que recebeu a gente, ela me fez me sentir muito bem diante dos irmãos, me apresentou aos irmãos, e, por incrível que pareça, em alguns momentos que eu me senti sozinho, ela soube dizer as palavras certas, eu senti Deus usando ela, para que eu pudesse me sentir confortável, já que eu não conhecia alguns irmãos, e como o pessoal já tinha ido há uns 4 anos atrás, eles já tinham intimidade. Mas, entrando em si, a respeito do que eu tirei dessa viagem, é que todos os dias, pela manhã, a gente tinha um tempo de comunhão. Aí a gente leu Jonas, Tito, 2 Timóteo, mas a palavra que eu nunca vou esquecer, e que quando chegou no penúltimo dia, as meninas, no caso só tinha eu, Ayla e a irmã que a gente ficou na casa, elas me chamaram, leram um devocional, e elas sentiram no coração a necessidade de escrever um versículo que a gente gostava, para que assim a gente pudesse memorizar todos os dias, e quando chegasse a hora não precisasse do apoio da Bíblia, já tivesse na mente. E os versículos que eu escolhi foi Romanos 8:35, o 38 e o 39, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu ligo isso a uma ministração do irmão Oliver, que teve um momento que ele falou assim, que nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para as pessoas e para as coisas. Aí eu fiquei pensando, como assim morrer para nós mesmos? É como se a gente estivesse renegando a nossa própria vontade para viver a vontade de Cristo. E eu ligo a outro período da conferência, que é do irmão Pablo, que eu acho que foi a palavra que foi um jab, um direto na nossa cara, que foi para a gente acordar mesmo, que foi a questão da hipocrisia que ela falou. Quando estamos em momento de comunhão, estamos para engrandecer os nossos interesses, engrandecer a nossa alma, ou para edificar as boas obras de Cristo? Então, isso que eu fiquei refletindo durante a conferência e nos últimos dias. Para o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo para a carne ou para Deus? Estamos querendo a nossa própria edificação ou a edificação das boas obras de Cristo? Então, fica como uma reflexão aí para a gente. Amém. Bom dia, paz. O que eu ganhei na conferência lá em Contagem começou quando a gente conheceu o irmão Oliver. O irmão Oliver é um irmão chinês, é um irmão que parece que nasceu em Taiwan e foi quando ele era muito jovem para os Estados Unidos. E ele contou o testemunho dele. Mas o que ficou gravado no meu coração foi uma experiência que ele teve durante o primeiro dia de conferência. Eu pensei que o irmão Oliver, por ser chinês, ele ia ser aquele irmão fechado. Quem disse, irmão sorridente, abraçando todo mundo. E se levantou e falou que durante a reunião ele teve uma experiência em que o Senhor o levou ao terceiro céu. Essas foram as palavras dele. Que o Senhor o levou ao terceiro céu e ele, estando na presença do Senhor, era uma coisa tão poderosa. E o Senhor falou a ele uma frase. O Senhor disse a ele que um dia a pregação iria cessar, mas a adoração nunca iria cessar. Isso ficou muito forte no meu coração. E aí, logo depois, no outro dia, nós tivemos a reunião de Partir do Pão. Foi uma reunião, irmãos, gloriosa, uma reunião tremenda, poderosa. Era muito evidente a presença do Senhor. Eu me arrepiava o tempo inteiro. Não que arrepio seja a prova, mas estamos ainda nesse tabernáculo e eu me arrepiava, o corpo esquentava com a presença do Senhor ali naquele lugar. E o irmão Oliver se levantou e ele compartilhou que o Senhor concedeu a ele outra experiência. E nessa experiência ele estava sentado e o irmão Oliver não fala nada de português. E ele disse que durante aquela reunião, o português, de repente, ele foi envolvido numa esfera tão gloriosa do Senhor, que isso foi já durante a noite, né? Foi uma esfera tão gloriosa que o idioma, o português, já não era mais problema para ele. Que aquelas palavras, mesmo que ele não compreendesse bem o que estava sendo falado, o coração dele queimava de uma forma, e ele foi envolvido em uma película gloriosa, de tal maneira que ele conseguia escutar os gemidos do Espírito Santo. Isso ele compartilhou lá também. E outra coisa que me trouxe bastante, gravou no meu coração, foi quando ele falou que no templo, as colunas, né, tinham como um capitel. E aí você tinha a flor, o lírio, era um lírio na ponta, né, lá em cima, no topo, onde aquelas pessoas que estavam aqui embaixo caminhando não conseguiam ver o lírio que estava ali em cima, mas o Senhor, desde os céus, olhando para a terra, conseguia ver aquela expressão, aquele lírio aberto. E aí ele falou que todos nós precisamos cultivar uma vida secreta com Deus,
termos um lugar secreto para onde nós podemos voltar o nosso coração e estar ali com o Senhor. E a nossa experiência pessoal com Deus, aquela experiência no nosso espírito com o Senhor, precisa ser um lírio aberto para o céu e não para os homens. Ou seja, que o incenso precisa subir para o Senhor e não para aqueles que estão ao redor. E isso me chamou muita atenção, me marcou demais o coração, e foi isso que eu ganhei. Obrigado. Mais alguém? Ainda temos 5 a 10 minutos. Senão a gente pode ir para os avisos. Amém.